E aí, amigos do Cangaço na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, radiante. E eu vim aqui rapidinho, né? Tava aqui matutando e recentemente muitas pessoas vêm deixando comentários aqui no canal perguntando: Robério, você acredita que Lampião morreu em Minas Gerais, já com a idade avançada? A Maria Bonita também, com a idade avançada, os dois escaparam da Grota do Angico, foi uma grande conspiração e eles chegaram a um acordo, né? Tem 50 policiais que foram lá na grota, tem 40 e tantos cangaceiros que estavam na grota, 11 acabaram morrendo, não. Morreram outros que não eram Lampião e Maria Bonita, colocaram lá no lugar e eles escaparam e viveram escondidos, né? E ninguém acabou colocando. Então assim, eu tenho a minha opinião e posso, obviamente, dar a minha opinião, porque eu acredito numa coisa. Há uma diferença enorme entre opinião e verdade. Então, uns dizem que Lampião morreu em Pão de Açúcar, outros dizem que morreu em Minas Gerais, outros dizem que morreu aqui em Sergipe, mas não foi na grota. Antes da morte dada como oficial, que é a da grota, inclusive eu estava até vendo um material aqui que é muito bom. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês, que era um infográfico. Depois eu pretendo digitalizar aqui, compartilhar para vocês. Eu estava separando hoje, que chegou pelo correio. Alguns jornais, desde a década de 20, que diziam: ó, Lampião morreu, Lampião foi preso, Lampião foi isso. Ou seja, os factoides, as fake news já existiam na década de 20, mas eram apenas, às vezes, morria um outro cangaceiro e na necessidade, na ânsia de divulgar um grande acontecimento, que seria a morte de Lampião, estampavam logo lá na cara. De vez em quando, vocês pesquisando no site da Biblioteca Nacional, vocês vão acabar se deparando com notícias como essa. Então vocês podem me perguntar: e na sua opinião, depois de tudo que você pesquisou, depois de tudo que você leu, onde realmente Lampião morreu? Eu vou dar alguns exemplos a vocês. Melquiades da Rocha chega no dia 29, intercepta a caravana em Santana do Ipanema e faz a primeira grande reportagem em loco. Entrevista ex-coiteiros de Lampião, amigos pessoais de Lampião, e olha, pergunta: de quem é aquela cabeça de Lampião? Conversa com todos os volantes, conversa com Sandes, principalmente com Sandes, que conhecia Lampião. Lampião foi morto mesmo? Foi. Ele investiga, vai para Alagoas, onde entrevista o Dr. Lages, que ele vai analisar a cabeça, analisa com fotografia da cabeça. De quem é essa cabeça de Lampião? De quem é essa cabeça Maria Bonita? Volta para Santana do Ipanema, passa em Mata Grande, desce para Delmiro, cai lá em Piranhas. De Piranhas, atravessa de barco, vai na Grota do Angico, vê os corpos lá. O pessoal vai lá e aponta o dedo: ó, aquele ali é o de Lampião e aquele é de Maria Bonita. Analisa, fotografa, enterra 6 corpos, parece, e vão embora. Escreve esse livro maravilhoso e uma série de reportagens que saíram na época. Ó, as revistas originais. Essa aqui de 16/8 de 38, essa aqui de 9/8 de 38, uma semana antes, e essa aqui, a mais antiga, de 2/8 de 38. Ou seja, nós temos as 3 semanas seguintes cheio de fotografias, informações em primeira mão. São as 3 revistas mais raras que tem, que é a Noite Ilustrada aqui, Diário de Associados, vocês conhecem. Alguns livros que eu indico a vocês para chegarem às conclusões de vocês: Lampião e as Cabeças Cortadas, de Amaury Luiz Ruben. Traz um apanhado de informação sobre as cabeças cortadas, com depoimentos de pessoas que viveram lá, né? Não chutaram, viveram lá. Livro escrito por quem estava lá na grota e analisou e viu as cabeças que ficaram em exposição tantos anos, de 38 até 69, para quem quisesse ver, amigos, inimigos, conhecidos, desconhecidos, para verem lá. Tipo, por exemplo, a Sila, que estava lá na grota e atesta a morte. Esse livro é muito bom, Lampião, Segredos e Confidências do Tempo do Cangaço, de Amaury.
também dou como indicação para vocês. Como dei cabo de Lampião do João Bezerra também, ou seja, a contraparte do Lampião acaba dando aqui a informação para vocês sobre todos os acontecimentos, de como aconteceu lá na grota. Apagando Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangaço, outra indicação maravilhosa aqui. Fim do Cangaço, as entregas, tudo que os jornais falaram sobre as entregas e sobre o que os cangaceiros que se entregaram, os cangaceiros que passaram a ajudar os volantes em busca dos outros cangaceiros, o que eles falaram, tá aqui nesse livro. Acho que é o livro mais completo sobre esse fim do cangaço. Vamos ver se tem mais algum outro aqui. Claro, sempre tem um ou outro aqui, mas não vem ao caso agora. Eu estava procurando, acho que eu não encontrei o último cangaceiro de Joaquim Góes. Cadê, meu filho? É porque eu acho que eu tirei e deixei lá no outro. Mas também tem o último cangaceiro de Joaquim Góes, que é importante que o Joaquim Góes vai até a grota do Angico antes do Melquias da Rocha. E foi antes ou foi depois? Depois, desculpa. E ele relata no livro que alguns corpos haviam sido enterrados e confirma realmente a morte. Por fim, um livro aqui de O Canto do Acauã, da Mariludes Ferraz. A Mariludes, que é parente de Manuel Flor, as memórias de Manuel Flor, de Odilon Flor, tem muita informação aqui. E num capítulo, o capítulo final da trilha, ela diz: em 28 de julho, Odilon chegava a Angico, ou seja, ela alega que Odilon esteve na grota no dia 28 e apreciava o fim do bandoleiro, que havia prometido combater até o final, desde que se engajara na missão de extinguir o cangaceirismo, aos 16 anos de idade. Ali à sua frente jaziam no terreno pedregoso 11 corpos, crivados de bala e sem as cabeças. Em Angico tombaram sem vida 2 mulheres, Maria de Lampião e Enedina, e 9 homens, entre os quais Lampião, Luiz Pedro, Cajarana, Mergulhão Elétrico e Quinta-feira. De todos eles, Luiz Pedro foi o integrante mais antigo do grupo de Virgulino, que já em 26 já estava no bando e desde então estiveram ao lado do chefe como elemento de toda a sua confiança. Ou seja, a Mariludes, que é parente do Odilon e do Manuel Flor, que eram os maiores perseguidores e inimigos de Lampião, confirma a morte de Virgulino na grota do Angico. Eram os primeiros, seriam os primeiros a dizer que ele não morreu lá e continuar perseguindo. Inclusive aqui ele fala da tristeza dele, tudo se encerrando ali naquele momento, que chega a escorrer até uma lágrima de tudo aquilo que aconteceu. Então tá aqui um livro muito bom para se entender a leitura, né, de tudo isso. Por exemplo, o meu livro Cabeleira tá aqui. Quem quiser comprar, deixa aqui nos comentários, eu entro em contato com vocês. Deixa um número de WhatsApp, eu entro em contato. Conta as origens no século XVIII do cangaço, mas não necessariamente de Lampião. Mas para saber as origens é interessante, para saber a sua finalização, que o cangaço praticamente acaba ou diminui o seu ritmo com a morte de Lampião naquela manhã, já amanhecendo do dia 28 de julho de 1938. Qualquer informação diferente disso, dessa data, desse acontecimento lá da Grota do Angico, em Sergipe, antigamente pertencia a Porto da Folha e na verdade hoje é Poço Redondo, já se emancipou, acho que na década de 50. Qualquer informação sobre a morte de Lampião em qualquer lugar, a não ser aí, é falsa, é fake news, é apenas uma opinião, um desejo pessoal. Indico aqui para você assistirem na Netflix um filme chamado Não Olhe Para Cima. Eu acho que ele resume muito bem o que o nosso mundo está passando atualmente. Então, só gostaria um pouquinho de dar esse recado aqui a vocês. Compartilhem esse vídeo. Toda vez que vocês verem alguém, que Lampião morreu em Minas Gerais, que morreu ali no Ceará, vocês copiem esse link aqui e mandam para a pessoa. Se vocês confiam no trabalho de pesquisadores sérios, como Frederico Pernambucano de Melo, como a Mariludes Ferraz, como o Antônio Amauri, né, como a Cristina Mata Machado, como todos esses pesquisadores que realmente se dedicaram em conhecer volantes, cangaceiros, pessoas que realmente foram, que já foram na grota, que foram no Nordeste, que conhecem o sertão. Se vocês dão valor a esse tipo de literatura, valorizem, leiam, pesquisem.
Porque apenas opinar por um desejo pessoal não funciona. Eu posso dizer, eu queria muito que Lampião tivesse sobrevivido para contar as memórias de tudo que aconteceu. Como eu já cheguei num programa e disse, imagina se Lampião, ao invés de uma cabeça, fosse ele ali sentado e tivesse vivido até os 100 anos de idade contando tudo o que aconteceu, tudo que ele levou na memória após sua morte. Imagina se realmente ele tivesse contado. E outra, me mostrem um Lampião dessas fotos de supostos lampiões que morreram depois com o olho com leucoma. Todos estão com o olho normal. Como é que ele se curou com leucoma? Milagre do Padre Cícero? Não foi. Valeu, gente. E até mais. Desculpa, foi... Tava sem sono e acabei pensando em gravar isso pra vocês. Vocês concordam comigo? Vocês não precisam concordar comigo, mas pelo menos me escutem. Valeu, gente. Um abraço.